lá, vamos falar de tecnologia, conexões, internet. Mas não dessa tecnologia que chega às grandes cidades, mas da falta de acesso aos moradores da zona rural. Eu pensava que a demanda ia ser água, a primeira demanda da população com quem eu conversei, a demanda foi internet. Secretário, nós andamos 1 dia e meio de barco para poder frequentar o telecentro. Os editais para levar a internet para o campo, os impactos na juventude rural e na atividade produtiva. Debate realizado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Acompanhe. Atualmente, cerca de 8 milhões de jovens do campo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, a juventude representa 27% da população rural do país e se ressente da falta de acesso à rede mundial de computadores, já tão comum na maioria das nossas cidades. Dados do Censo Escolar de 2014, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, mostra que apenas 16% das escolas da zona rural têm acesso à internet. Realidade muito diferente das escolas urbanas, que possuem 86%. Existem hoje no país 122.214 escolas na área urbana e 67.604 escolas na área rural, totalizando 189.802 instituições de ensino básico. Mesmo o acesso a programas de governo, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que é porta de acesso às universidades públicas, é prejudicado pela exclusão digital do campo. Por isso, investimentos para melhorar esse serviço de comunicação que vai possibilitar que os jovens possam estudar lá do campo mesmo, através do ensino à distância, que possa ter acesso a todas as informações, às redes sociais e os atuais assentados, produtores e agricultores familiares possam, através desse meio, fazer pesquisa de preço, de mercado e, com isso, ter acesso a novas tecnologias que possam agregar às suas condições de trabalho e melhorar a sua capacidade de produção e produtividade. A tecnologia mostrou que não tem problema sem solução, que nós seremos capazes de resolver qualquer dilema que nós queiramos enfrentar com eficiência e com competência. Naturalmente, como muito bem lembrou aqui o senador Donizete, isso implica em políticas públicas e também da iniciativa privada que enfrente esses dilemas e esses gargalos que a humanidade nos impõe. Esse é o valor de uma cidade digital média, que oscila de 900 mil a 2 milhões e meio, de acordo com o arranjo tecnológico Simonte. Nós vamos inaugurar agora, no dia 19 de outubro, a primeira cidade brasileira com tecnologia 4G. É aqui em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade da Bahia, que entra aqui pelo Tocantins, com tecnologia 4G. Portanto, essa cidade custou para nós um projeto de R$1.600.000. O preço oscila entre 900 mil a 2 milhões e meio para fazer uma cidade sustentável de acordo com aquilo que nós queremos colocar lá dentro. E um telecentro custa, em média, R$50 mil. No momento, nós já fizemos, ou estamos fazendo 149 cidades dessas, investimos R$230 milhões e fizemos 1.273 convênios, o que dá, em média, mais ou menos 6 mil telecentros, porque cada convênio desse tem, no mínimo, 5 ou 6 ou 10 telecentros em cada convênio. Ainda é muito pouco para a dimensão de um país continental como o nosso, mas já se fez 6 mil. Certamente os colegas do Ministério da Comunicação fizeram outro tanto, e isso nos custou R$302 milhões. O Programa Nacional de Banda Larga estabeleceu em 2010 para todo o país três pilares fundamentais para se trabalhar a expansão do acesso à internet. Um pilar de redução do preço médio dos serviços, para que a população efetivamente possa ter acesso à internet. Um pilar de expansão da cobertura nas regiões em que esse acesso nem estava disponível. E um pilar de expansão da velocidade média do serviço. Desde 2010, então, segundo dados do IBGE, a partir de uma série de ações que, infelizmente, eu não terei tempo de abordar aqui,
a disponibilidade do serviço, o acesso efetivo ao serviço, aliás, cresceu cerca de 77% em todo o Brasil. Os dados de 2014 ainda não foram disponibilizados pelo IBGE, mas a gente tem a expectativa de que a meta estabelecida em 2010 de atingir cerca de 35 milhões de domicílios com banda larga tenha sido atingida em função das iniciativas que foram implementadas ao longo desses anos. Dados de 2013, por exemplo, indicam que na área urbana cerca de 48% dos domicílios têm internet. Enquanto que na área rural, cerca de 15% somente dos domicílios têm acesso à internet. Apesar dessa diferença, é possível ver que ela vem diminuindo. Então, entre 2010 e 2013, o aumento da penetração domiciliar da internet na área rural cresceu quase 3 vezes mais do que esse aumento na área urbana. Então, enfim, a área rural ela tem, apesar das dificuldades, se desenvolvido de maneira mais rápida do que a área urbana, de uma maneira geral. A área rural ela tem melhorado a sua capacidade de atrair investimentos para que o serviço esteja disponível. Então, desde 2010, olhando os dados, é possível identificar que o principal motivo para não se ter acesso à internet em um certo domicílio não é mais a falta de disponibilidade naquela área específica, mas sim o custo elevado do serviço. Elevado, obviamente, em relação à renda, né, daquela população. E o que o Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel principalmente, mas também a partir dos investimentos que são feitos pelas empresas do setor, tem promovido? Recentemente, foram já atingidas as primeiras metas de cobertura de cidades, de áreas rurais, né, em torno dos municípios brasileiros, né? Então, existe uma meta, só para dar um pouco mais de contexto, existe uma meta de atendimento de um raio de 30 quilômetros a partir do limite das localidades sede, então, enfim, daqueles distritos urbanos, né, de 100% dos domicílios até dezembro deste ano, até dezembro de 2015. Né? Até agora, os dados indicam, esses dados são de dezembro, na verdade, que 55% dos municípios foram atendidos. E em relação às escolas que estão nessa área, nós já temos um percentual significativo também, cerca de 40% das escolas elegíveis para serem atendidas. Em princípio, todas as escolas dentro dessa área de 30 quilômetros, desse raio de 30 quilômetros, deveriam ser atendidas, mas foi feito um diagnóstico de que muitas dessas escolas elas não têm sequer acesso a um PC, um laboratório de informática mínimo, ou têm acesso à energia elétrica, apesar das políticas que são empreendidas pelo governo federal, enfim. E isso, na prática, inviabiliza, né, que o serviço de internet seja útil naquela escola. Só dando um pouco mais de detalhes sobre essa política de expansão da cobertura na área rural. Existe uma obrigação de que os serviços, tanto de voz quanto de dados naquela área, sejam prestados a um preço máximo. Essa foi uma das obrigações, uma das condições estabelecidas em um edital de radiofrequência da Anatel. Existe também uma obrigação de expansão da velocidade média desse serviço, da velocidade ofertada desse serviço ao longo do tempo. E segundo estimativas que nós fizemos, cerca de 91% da população rural reside nesse raio de 30 quilômetros ao redor dos municípios brasileiros. Focando mais especificamente no atendimento da zona rural, o último edital de licitação que nós tivemos, como o André, do Ministério das Comunicações, já adiantou, existiu um foco na telefonia, em levar banda larga, serviço de conexão de dados e voz para a área rural. A inovação desse último edital exatamente foi o atendimento desses distritos não sede, não só em termos de distritos, mas também em termos de domicílios. Então, todos os domicílios situados a esse raio de 30 quilômetros, eles terão direito por meio de 2 prestadoras. A concessionária que lá é responsável por aquela área de prestação e a autorizada proponente vencedora do edital. Então, temos aí disponibilidade de 2 prestadoras a atender esse público da zona rural.
tanto com voz quanto com conexão de dados. Então, já existiria uma perspectiva de atendimento de 99% da população brasileira e, como o André já ressaltou, que abrange 91% da população rural. Dentro desse edital, também foi estabelecida uma meta de atendimento das escolas públicas rurais de forma gratuita com conexão de dados, atingindo aí em torno de 96% das escolas situadas na zona rural. E aí, se vocês prestarem atenção, tem aquela casinha que está fora do raio mais acima e que faz parte daquele distrito não cede. Só que, como o raio de 30 quilômetros ela não está dentro daquele distrito não cede, nem por isso ela não será atendida, porque ela está abrangida no raio de 30 quilômetros do distrito não cede e vizinho. Então, temos aí, por isso, essa perspectiva de atendimento de em torno de 99% da população brasileira. No próximo bloco, internet, educação, desabafo. A menina vira caixa do supermercado e nunca mais volta para a escola.